Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas, buenas tardes, buenasera, buonasera. Teremos hoje mais uma das conferências da Mies Latina, hoje com a presença de Sandra Benato, falando sobre Ibn Arabi, sobre a estação do medo e da esperança. Eu vou apresentar brevemente a Sandra Benato, imagino que já seja conhecida da maior parte das pessoas que estão aqui, que frequentam a Mies Latina, e logo em seguida eu passo a palavra para ela. Hoje será uma conferência em português, seguindo essa linha da Mies Latina de acolhida às línguas que nos compõem enquanto amantes de Ibn Arabi. Sandra Benato é doutora em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, com uma pesquisa sobre Ibn Arabi, que inclusive foi premiada pela Mies Latina. Possui mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialização em ensino e tradução de língua inglesa e graduação em comunicação social, em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. Atua como profissional liberal na área de terapia floral, yoga e estudos da consciência e tradução. Isto feito, passo a palavra para Sandra Benato, com uma alegria de recebê-la e com a certeza, inclusive, de que será uma fala muito rica. Sandra, com você então. Obrigado aí pela sua presença e sua colaboração. Eu agradeço, Carlos, agradeço, Pablo, agradeço a presença de todos que estão aqui e eu vou compartilhar um texto com vocês. Então, eu espero assim que vocês tenham uma certa paciência na leitura. Eu prefiro ler porque ele tem um encadeamento de ideias que é bastante importante para a gente conseguir entender o que ele está falando. Depois que a gente terminar essa leitura, a gente pode tornar o texto mais simples e compartilhar daí experiências e dificuldades ou qualquer outra coisa que apareça em função desse texto. Então, no Futuhat al-Mekiya, capítulos 100 a 103, Ibn Arabi escreve sobre a estação do medo e da esperança e do subsequente abandono do medo e da esperança. O texto, fortemente ancorado no Hadith da Glória, considera o percurso espiritual integrado com a vivência cotidiana, de modo que a vida é entendida como uma viagem que percorremos ao encontro do real, onde somos nós mesmos, tanto destino quanto percurso. De fato, a cada respiração estamos em um novo estado ou momento presente, que constituem os eventos dos movimentos da viagem. Viemos do real, retornamos ao real, seguimos nele e com ele. Todo momento possui, portanto, um ritmo ou tempo que corresponde a pelo menos três movimentos distintos, e um quarto movimento que os unifica em uma estação, morada ou hospedagem ao longo do caminho. Cada estação marca um ponto de vista, uma determinada compreensão e vivência da realidade, um lugar da alma, no qual repousamos ou permanecemos por períodos mais ou menos longos. E, simultaneamente, as conquistas da viagem, a alquimia da consciência associada à identidade essencial de cada um, a proximidade com o real. Se cada criatura é sua própria viagem, nem todos se detêm nas mesmas estações e nem todos as vivenciam do mesmo modo. A estação do medo ou do temor é uma delas, e vincula-se com o aniquilamento, com tudo que nos faz sentir ameaçados em nossa efêmera estadia em torno do sentido de eu, ou que nos desvia de sua órbita. No entanto, todo temor nos atrai para uma órbita mais ampla que a identificação com o que Ibn Arabi chama de eu mortal. É o caso do Hadith da Glória, um dos ditos do profeta Muhammad,
que nos transmite uma locução divina em torno da revelação corânica: tudo perece, exceto sua face. Ou seja, tudo passa, exceto a face divina, mas também tudo passa, exceto a face ou a identidade única de cada coisa. Segundo essa narrativa, Deus possui 70.000 véus de luz e sombra. Se ele os elevasse, as glórias de sua face queimariam tudo o que o olhar das criaturas pode perceber. Esse olhar remete-se ao olho, ou à fonte da identidade humana. A palavra subhat, glórias, com o sentido de nadar, banhar-se, indica o ato de remover, purificar ou afastar as representações do real de todas as imperfeições próprias das criaturas. No entanto, os véus da glória também as identificam em uma modulação que abrange desde sua identidade essencial, ou a receptividade à presença do Senhor, até incluir o seu eu mortal. Assim, toda criatura glorifica a Deus a partir dela mesma, na medida em que conhece a si mesma. E o autoconhecimento coincide com o reconhecimento de que tudo perece, exceto a face divina. Ibn Arabi escreve: ele vela-se em função de sua misericórdia por nós, para que possamos subsistir. Na subsistência das criaturas está a manifestação da presença divina e de seus mais belos nomes, que são a beleza da existência. Sem esses véus, tu não serias conhecido, pois, através dos sinais e das coisas corpóreas, os pensamentos se difundem, os entendimentos tornam-se distintos e os nomes, o vivo, o permanente, manifestam-se. Por outro lado, os véus de luz e sombra não se mostram como uma realidade em si mesmos, mas sim a partir da receptividade da criatura que os percebe e de sua identificação com eles. Isso significa que o que percebemos limita-se ao que somos, ao estado e à estação em que nos encontramos, e, de modo mais intrínseco, aos atributos da presença que nos constitui, já que tudo o que ocorre no mundo aparece segundo o influxo de uma luz ou realidade divina. Para Ibn Arabi, o si mesmo de cada coisa é um vazio receptivo, segundo uma configuração determinada, que responde ao chamado de alguns nomes divinos em particular. O influxo desses nomes é responsável pelo desvelamento ou processo criativo de nossas vidas. Se reconhecemos a nós mesmos, somos conscientes desse processo e conhecemos igualmente nosso Senhor, ou o divino nominado segundo os nomes do real aos quais somos receptivos. Desse modo, todas as coisas possuem duas faces, uma voltada para o divino, ou o real, e outra voltada para a não existência, o vazio receptivo. Uma face coberta pelos véus de luz e outras pelos véus da escuridão. No entanto, ambos os véus refletem o real. Ibn Arabi explica. Nessa estação, a do medo, recebemos o conhecimento das duas faces que existem em todas as coisas. Não há nada que não se beneficie de uma face sem que também se prejudique de outra. O que quer que uma coisa seja, quando levas isso em consideração, verificas o que dissemos, pois nada em wujud, encontro, existência, tem apenas uma face. O mesmo acontece com a descida do Alcorão. Há uma face que beneficia a pessoa de fé, pois aumenta a sua fé. Mas há uma face que prejudica o descrente, pois aumenta a abominação à sua abominação. Então ele afirma: ele guia a muitos e a muitos desencaminha ou conduz ao erro. Mas, pela misericórdia que eles nos têm, também afirma: ele conduz ao erro somente o ímpio, ou aquilo que não é divino, e assim nos dá uma pista. Essa mesma distinção entre os véus de luz e os véus da escuridão, que simbolizam em relação à criatura
o si mesmo real de cada um, por um lado, e o eu mortal, por outro, remete-os às realidades incorpóreas ou iminentemente associadas aos significados ou aberturas de consciência e às realidades do mundo aparente ou material imediato. O Sher afirma que quando os véus são levantados e a face divina queima tudo o que os olhos das criaturas podem perceber, esse aniquilamento consiste na inclusão das luzes na luz, o que não implica em destruição de fato. Diz ele, queimar não conduz à não existência, mas apenas a uma mudança de estado da entidade, conforme essa apareça ao observador. Assim, o nome dessa criatura é removido dela pela remoção da propriedade que ela expressava. A madeira era madeira quando foi queimada, mas passa a se chamar carvão, ainda que continue a mesma substância. Do ponto de vista de uma criatura vivendo no mundo, essa luz que envolve todas as demais implica tanto na expansão da consciência individual quanto na natureza intrínseca de tudo o que emerge no mundo. Ibn Arabi cita os versos corânicos da luz, luz sobre luz, e explica que essa luz, enquanto raiz ontológica e conhecedora, equivale igualmente à distinção entre o comando da existência, através do qual o mundo emerge, e a luz através do qual ele guia cada entidade à felicidade. Aqui temos outro aspecto singular dos ensinamentos do Mestre Maior. Em tudo há uma face exterior, aparente, constituída por uma forma ou imagem, e outra interior, que indica seu significado ou identidade essencial. Esses aspectos não são opostos nem separados, mas podem parecer assim, dependendo daquele que os contempla. Isso significa que para toda realidade externa ou cosmológica, há uma realidade interna, consciencial, que lhe é intrínseca, de modo que as criaturas se apresentam, mesmo no mundo físico, com maior ou menor proximidade com o real. Ibn Arabi conta em um poema: há na luz uma paridade, a luz do conhecimento e dos atos e a luz sem início daquele que nos faz existir. Procurei por alguém que, ao vê-lo, sentisse prazer, desde minha própria presença até a causa das causas. Ascendi a criatura alguma pelas quais amorosamente passei, e em nenhuma delas encontrei o que desejava, até que passei por um desconhecido, mas com quem senti intimidade profunda e ainda sinto. Perguntei aos demais: quem é esse? Responderam: chama-se Real. E disse-lhes: é ele quem busco, e todas as seitas, sem cessar, procuram. Essa pessoa, segundo o Sheikh, é um companheiro da presença chamada o servo da luz. Ela caminha entre os seus contemporâneos através de seu senhor, mas não tem consciência disso. Ibn Arabi escreve: no caminho ao senhor daquela criatura, o real anda entre o povo com as pernas de seu servo. Então, ele, o servo, é o real, nada mais. Com sua luz, dispersa a escuridão dos eventos. Trata-se do modo de expressão do quarto movimento da viagem, o caminhar com Deus, conforme o dito profético. Quando Deus ama seu servo, ele é a audição com a qual ele ouve, as pernas com as quais ele anda, e assim com todas as suas faculdades, de modo que o servo abandona seu próprio eu e não tem consciência de que caminha com Deus. Se, por um lado, isso indica a estação ou nível de proximidade de uma criatura com o real, por outro, também nos ensina que o crescimento espiritual não está dissociado da vida cotidiana, de nossa participação no mundo e de nossas interações com qualquer que seja, com qualquer outro ente. Segue o Sheikh. Através das glórias podemos afirmar: esse é o cosmos. Quando os véus se levantam, as glórias da face brilham e o nome cosmos desaparece,
Então dizemos: esse é o real. Mas os véus não podem ser removidos em todos os casos, e o nome cosmos permanece. No entanto, esse nome pode ser removido especificamente para algumas pessoas, ainda que não definitivamente para todos, pois o cosmos unifica todos os existentes. Assim, o Hadith da Glória nos ensina a perceber a face do real no efêmero, ou nos trânsitos da realidade, de modo que a estação do temor é uma parada, uma suspensão na entidade daquele que a vivencia, em função da perplexidade, pois o temor o assalta por todos os lados e de todas as partes. Se o temor surge a partir de um único objeto, trata-se de um estado, não de uma estação, e desaparece com o desaparecimento da conexão com aquilo que motivou o medo. O Sher explica. O servo teme o véu e teme levantar o véu. Quanto ao temor do véu, é porque esse mostra a ignorância daquele que está velado. E quanto ao seu temor de levantar o véu, é porque sua entidade desapareceria se o véu fosse retirado. E assim, desapareceriam os benefícios de gozar da beleza absoluta. Nessa perspectiva, a criatura está em um determinado grau de proximidade com o real, no qual teme, porque a presença do véu transmite a majestade do velado, e ela desconhece o atributo ou a qualidade através da qual a face se encobre em um determinado instante. Fica então suspensa de si mesma na estação do temor, ou, quando reconhece a presença do nome, tenta levantar o véu, teme levantar o véu, porque sabe que isso faria sombra sobre outro com quem interage. Em ambos os casos, há uma identificação da criatura com seu eu particular, seja ele ao nível do eu mortal ou de sua identidade essencial. É importante lembrar que, para Ibn Arabi, todo véu de luz implica em uma forma que desvela uma realidade divina sob um determinado aspecto. Isto é, uma forma é carreadora de um significado que pode ser percebido segundo a presença de um nome divino. Pode ser corpórea, como no caso das criaturas, físico, ou incorpóreas, como as experienciadas pelos sentidos interiores. Do mesmo modo, os véus de sombra também são mediados pelo mesmo tipo de carreadores, mas esses têm a face voltada para o mundo, ou seja, para o limite de seu aparecimento, e com isso restringe-se às sombras do real, distorcendo o significado da presença luminosa. Existem várias perspectivas na abordagem dessa relação luz-sombra, mas pois cada plano luminoso é sombra daquele que lhe é superior e luz para aquele que lhe é inferior, de modo que algo pode ser um véu de luz, mas ainda cegar um observador e conduzi-lo a um falso entendimento, como um véu de sombra pode iluminar uma presença. Outro sentido ainda é o de existência ou manifestação, no caso do luminoso, e de não existência, no da escuridão. Para Ibn Arabi, o centramento no coração é que permite o desvelamento, a compreensão a partir da presença que se efetiva no instante, já que o cosmos oscila e a cada instante entre existência e não existência. No entanto, do mesmo modo como a criatura, por sua conexão com o real, pode chegar a vivenciar através do real e com o real, assim também, em cada interação com os demais, nos relacionamos com um véu, ou de luz ou de sombra, que encobrem o real. E um dos véus mais pesados de serem levantados é o do eu mortal, que acumula a vivência histórica sob o olhar da face ou da identificação do indivíduo voltado para o mundo, ou seja, uma crença de si mesmo. E assim tememos em função de uma fantasia.
Nos relacionamentos cotidianos, na interação com os véus de luz e sombra, não importa a que nível de abertura ou proximidade espiritual, ocorre um aparecimento, um processo criativo que gera um evento. Ibn explica que nessa correlação, um dos polos opera na luz e outro na sombra. Diz ele: sempre que uma entidade tem uma propriedade dominante manifesta no real, a outra não tem qualquer propriedade manifesta no real, está na escuridão e manifesta. Assim, a luz de Wujud dissipa a escuridão da não existência, e a luz do conhecimento dissipa a escuridão da ignorância. Ainda que as luzes se apresentem unidas ao iluminar e dissipar a escuridão, possuem graus diversos de excelência, do mesmo modo que as entidades sensoriais, como o sol, a lua, as estrelas, a lâmpada, o fogo, o raio, etc. E possuem também entidades inteligíveis, como a luz do conhecimento e do desvelamento. Em uma interação, quando um dos polos se expressa a partir da luz da presença, o outro reage a partir da sombra, em relação àquele nome que se manifesta, até que a propriedade de sua luz, a presença do Senhor ou de sua identidade essencial, se expresse. Ao coração atento, mesmo que esse processo venha acompanhado de temor, conduz igualmente à perplexidade ou ao maravilhamento amoroso. E Ibn Arabi conclui: essa estação do temor é similar às palavras do poeta. E ele diz: a noite em que ela está comigo é como a noite em que ela se vai. Reclamo de quão curta e reclamo de quão longa. A noite do temor é longa, enquanto o desvelamento da proximidade é breve. No conhecimento do medo, diz o Sheikh, associa-o à não existência, até que o nome que o confronta se apresente. A não existência, tal como a não presença da amada, indica a necessidade da atualização de uma qualidade ou atributo divino. Portanto, o medo é tão mais intenso quanto maior a necessidade da presença ou a potência do encontro. Do mesmo modo como o Sher diferencia a gradação ou a escala das luzes e das sombras, em nossas relações cotidianas podemos enfrentar estados de medo que são igualmente movidos por véus da não existência, como, por exemplo, nas situações de estresse, ansiedade, pânico, onde o temor se vincula a algo inexistente, mas que acreditamos existir. No entanto, uma crença não significa conhecimento. Por outro lado, a não existência, no sentido da identificação com o eu mortal, também denota a necessidade da existência e busca o luminoso para dele adquirir existência. Isso indica uma situação em que o temor surge como medo de ser destruído pela sombra e não pela luz. O véu de sombra só cresce proporcionalmente à luz da qual simula a forma, de modo que o perverso necessita da luz daquele que desconhece a si mesmo para se fortalecer. Note-se, portanto, que esse temor advém não do confronto com a sombra, mas da ausência do autoconhecimento. Se a criatura reconhece a luz que a acompanha, essa mesma luz dissipa o não existente, ao invés de projetar a sombra. A projeção da sombra, ela mesma o inexistente, aumenta o temor e se resguarda na luz ela mesma. A súplica do profeta para se tornar luz é como se dissesse: transforma-me em ti mesmo, para que eu te veja através de ti. Não extingas meus olhos ou minha entidade, mas inclua-me em ti, pois as luzes da glória da face não se extinguem mutuamente, mas somam-se, unificam-se, conforme escreve o Sheikh, diz ele.
Isso é coerência e amálgama. E aqui há um grande mistério. Trata-se daquilo que de luminoso aumenta no local do desvelamento, quando a luz se associa à luminosidade dessa outra luz que a envolve. A criatura, enquanto portadora das luzes ou dos nomes divinos ao mundo, a intérprete dos desejos, na medida em que seu coração torna-se como um espelho polido, desfaz-se das sombras vivenciadas pelo eu mortal, de seus traumas e anseios, e reflete a presença das luzes que impregnam sua própria face, seu vazio essencial, de modo que as luzes se intensificam nessa face ou nesse vazio daquele que as refletem. São os conhecedores por Deus e através de Deus. Entendem as correlações e abandonam a estação do medo. Para eles, essa já não possui realidade. Ibn Arabi comenta que alguns companheiros sufis acreditam que o abandono dessa relação é ainda mais temeroso, porque podemos facilmente nos enganar. Afirma que não será explícito sobre essa questão, em função de algumas outras ocorrências de sua época, mas que, de certo modo, o abandono da estação do medo é o caminho correto para esses conhecedores, pois, para eles, é como se estivessem se aproximando dos jardins do paraíso, com toda a segurança. Se não receberem esse estado, diz ele, só Deus sabe qual o destino deles. De qualquer modo, o capítulo que Ibn Arabi escreve na sequência é sobre a estação da esperança, que, tal qual a do medo, fundamenta-se no não existente, pois aquele que nela se encontra experimenta prazer em um momento e temor no próximo. A esperança, enquanto expectativa e projeção de futuro, acredita em causas e efeitos que, para Ibn Arabi, são infirmes, não fornecem segurança alguma, pois cada instante é uma nova recriação, um novo evento, a partir do inovador, que gera sem modelo algum, de modo que o tempo da presença do mundo equivale ao tempo de sua passagem ou aniquilação. Em outras palavras, a corrupção ou o decaimento das formas é idêntica a novas formas e constitui um movimento ou a flutuação contínua de estado a estado. Diz, diz Ibn Arabi, saiba que não há repouso no universo, e esse flutua perpetuamente, sem cessar, de estado a estado, nesse mundo e no próximo, interna e exteriormente. No entanto, há um movimento observado e outro oculto. Os estados vão e vêm para as entidades que os recepcionam, e os movimentos deixam rastros no cosmos. Se não fosse por esses estados, os períodos nunca chegariam a um fim, os números não teriam uma propriedade ordenadora, as coisas não chegariam a um termo e não ocorreria trânsito de uma morada ou estação a outra. Isso denota oscilação, um estado da entidade, ou melhor, um estado da receptividade de sua fonte ou de sua identidade essencial, a flutuação de seu coração ou de sua consciência profunda, de modo que cada instante, tanto interior quanto exterior, é novo e vivo, e pode ou não corresponder às expectativas das criaturas. Exatamente por isso, Ibn Arabi escreve: abaixo dessa estação, a da esperança, há um grande abismo, e a pessoa pode escorregar e se perder quando estava em um caminho de vida eterna, através do qual o universo persiste. A esperança, enquanto estado, possui domínio sobre o que se faz presente. Antes dela, havia uma equidade entre seu domínio e o domínio do temor. E Deus disse: sou de acordo com a estimativa que minhas criaturas fazem de mim. Então, que me avaliem bem.
Em função disso, elas devem entender que todo mal advém delas mesmas e não de seu nutridor. Se a esperança, enquanto estado, possui domínio sobre o que se faz presente, isso significa que o nome esperança instaura o evento, mas, igualmente, o dissolve em função de uma nova forma. E, se antes da esperança havia uma equidade entre seu domínio, o de fazer presente, e o domínio do temor, uma probabilidade imaginária, esse advém da estimativa que a criatura tem de si mesma e a partir de si mesma, pois, enquanto portadora de um estado de esperança, é co-criadora dos eventos de sua vida. Por outro lado, como a esperança vincula-se ao vir a ser, mas ocorre em um momento presente, isso nos remete ao conceito de tempo, que é bastante complexo. De modo extremamente sucinto, a divisão passado, presente e futuro não faz sentido para o Scheer, já que ele afirma que o universo é recriado novo e inteiramente de uma só vez a cada instante. E cada instante, enquanto potencial criativo, é a convergência ou o encontro do que é com seu vir a ser. Isso indica uma simetria temporal. Tanto o passado volta-se ao futuro, quanto o futuro caminha para o passado, o que é distinto daquilo que chamamos habitualmente de tempo, que é, basicamente, uma medida decorrente do movimento da Terra, uma convenção que adotamos a partir de qualquer ocorrência que passa a funcionar como um relógio ou um marcador. Nesse caso, trata-se de uma relação imaginária entre eventos decorrentes da renovação da criação, que aceita o questionamento quando. No entanto, como a recriação tem raiz no inovador, não podemos nem ao menos cogitar o conceito em termos de sucessão ou continuidade, pois o novo implica em suspensão, cancelamento imediato do que é, para que algo completamente distinto emerja. Resumidamente, o tempo indica inerentemente um processo criativo associado à presença do vivo conhecedor, o vivo desejoso. Assim, um dos nomes divinos considerados por Ibn Arabi é exatamente um dos nomes do tempo, Al-Dahar, a era, a circularidade do alento do todo misericordioso na forma da nuvem primordial que denota a vida do vivo. Refere-se a uma instância criadora própria da essência divina, em si incomparável e incognoscível, mas que pode ser descrita por 7 atributos fundamentais: vida, conhecimento ou consciência, desejo e poder, associado a 3 outros relacionais: o vidente, o ouvinte e o falante. O aparecimento, então, é decorrência da vida do vivo ou do real, o ritmo de seu alento, conforme seu desejo e seu conhecimento. O Sher nos lembra que o real não atribui a si mesmo, no Alcorão, o atributo de eterno, mas de constante, permanência, associado à presença, de primeiro e último, uma circularidade ou uma órbita dinamicamente estável. O sentido mais profundo de tempo, portanto, implica nessa dinâmica inerente ao permanente, que estende o alento de sua misericórdia segundo os 7 atributos da essência. O aparecimento ou a recriação seria, assim, um desvelamento ou consciência autorreferencial do vivo que nunca se totaliza, pois objeto algum pode conter em si e por si a realidade, nem esgotar sua dinâmica criativa. O tempo segue, pois, o desejo divino de ver seus tesouros ocultos, onde cada criatura é um véu que encobre a presença do real e experimenta ou testemunha o processo criativo ao longo de sua vida, constituída de instantes,
ou estados estancializados da realidade. Eu sou o tempo dele, e ele é meu tempo, escreve o mestre maior. Sou sua forma temporária, enquanto ele é minha estabilidade. Ibn Arabi mostra que nosso entendimento da passagem do tempo se contrapõe ao que chamamos de eternidade, a azal, e o sem início, palavra cuja raiz indica um deslizamento, daí o sentido de fluxo, mas também de queda. O sem início escorrega ou escapa em direção a Al-Abad, o sem fim, em estados que se interrompem no instante mesmo em que se constituem, de modo que o sem início e o sem fim coincidem. Há uma dualidade do tempo entre influxo e ponto, passagem e evento, onde temos uma face do tempo marcada pelo indeterminado ou contínuo e outra pelo discreto ou determinado. Uma correlação inerente ao autoconhecimento ou consciência que se polariza em sujeito e objeto, sem se fixar nem em sujeito nem em objeto. Assim, podemos dizer que o tempo tem um peito exterior e um coração interior, que indicam a expressão da seidade, o si mesmo de cada evento. Nesse sentido, cada criatura, um ponto de encontro na circularidade do alento do Todo Misericordioso, experimenta o processo criativo na vivência pessoal, de modo que a historicidade de sua vida se dá apenas ao exterior de seu tempo, que se interrompe a cada instante. Quando essa criatura projeta um futuro, essa projeção é imaginária, sem realidade, pois esse futuro, de fato, ainda não ocorreu e não está vinculado a passado algum. Desse modo, a expectativa ou a esperança deslizam, sem encontrar resistência ou realidade alguma em que se apoiar. É aquela estação sob a qual há um abismo, uma suspensão no instante. A profundidade da queda indica simultaneamente seu potencial criativo e seu encontro com o não existente. Sem esse encontro, não há criação ou ocorrência. Por outro lado, no momento da queda ou do colapso de onda, usando o linguajar da física, exatamente quando a esperança se atualiza ou possui domínio sobre o que se faz presente, projeta-se a um novo início. Em função disso, Ibn Arabi explica que a esperança que se busca no caminho espiritual segue a necessidade do momento, pois aquilo que se espera quando se está nessa estação é um não existente. E ter esperanças é também estar temeroso de que a propriedade que governa aquele momento se perca. Quando a esperança está conectada ao que o momento exige, és uma pessoa daquele momento, diz ele. Nesse caso, a pessoa será um dos satisfeitos, e sua esperança estará associada à satisfação daquilo que o momento exige. Ou, se o momento é não satisfatório ou ainda neutro, a conexão da esperança com o que seria satisfatório no momento seguinte faria a pessoa abandonar a esperança. E, portanto, essa seria apenas um estado e não uma estação. Segundo Scher, enquanto estação, a esperança sempre acompanha os humanos, pois o ser humano nunca deixa de estar associado com a passagem e a perda, já que os estados nunca se repetem. De fato, diz Ibn Arabi, uma perda renovada é uma preparação para a perda atual. É esse o poder máximo da esperança. Isso significa que a estação da esperança é uma passagem, deve nos preparar para o novo. Sem entendermos, como Giurgiani, o uso técnico do termo al-raja, que define esperança, com a dependência do coração para vivenciar algo desejado, podemos diferenciar a estação da esperança, onde a face da criatura deve necessariamente estar voltada para o real, daquela face que se volta para as expectativas do eu mortal.
Para Ibn Arabi, cada momento é, em cada criatura, regida por um nome divino específico, do qual somos dependentes. Esse nome nos indica o que é necessário a cada instante de nossa vida. É essa dependência que nos permite a retirada do véu egóico e o revestimento com a realidade do nome que se faz presente e conduz à realização do encontro. A esperança, enquanto estação, indica a necessidade de se orientar em direção ao real. E, nesse caso, a esperança coincide com o nome do real regente no instante. Mesmo nas situações em que estamos envolvidos com o mundo, sem consciência do influxo do real que chega ao coração, esse não cessa. Projetamos esse influxo no mundo de modo desatento ou revestido com um eu mortal, e assim geramos crenças e desejos imaginários, sem conexão com a presença no momento. Essa falta de atenção é um desvio da Qibla, ou do direcionamento do caminho espiritual que conduziria à realização, de modo que, diz o Sheikh, quem perde seu momento, perde sua vida. No entanto, mesmo quando se esteja satisfeito com o passado, a propriedade que governava aquele instante deixou de governá-lo, mas isso não impede o movimento de frutificar no próximo mundo. Propriedade aqui implica o influxo espiritual de um nome divino, tempo constituinte de cada criatura. Ibn Arabi escreve, referindo-se ao profeta Muhammad. Ele falou a respeito de alguém que perdeu algo nesse mundo e vê outra pessoa desfrutando daquela coisa e diz: se eu tivesse isso que essa pessoa tem, faria o mesmo que ela fez. Essas duas pessoas recebem a mesma recompensa. Aquele que perdeu a oportunidade de agir colhe os frutos de seu ato não feito, simplesmente por desejar ser capaz de fazê-lo. Ele é igual àquele que não perdeu o ato e pôde, de fato, executá-lo. E talvez seu ato cresça e se multiplique. Não, seu ato crescerá e se multiplicará. Desse modo, conclui Ibn Arabi, no caminho espiritual, a estação da esperança não é aquela dos que esperam ser recompensados graciosamente. A esperança desejada frutifica, e por isso mesmo é preciso estar atento ao que se deseja. De resto, a palavra divina é: ele tornou o perdão uma obrigação para si mesmo, de modo que ele perdoará. Portanto, não há necessidade de crenças ou expectativas. Com isso, o Sher inicia o capítulo 103 do Futuhat, sobre o abandono da esperança, dizendo: não deixe espaço para a esperança, ou talvez uma manhã você desperte sob a regência da esperança contra a esperança. A esperança, enquanto nome divino, se oporá à expectativa do indivíduo. Com isso, a pessoa estará em uma posição onde a exigência de se colocar diante da presença divina sua ubudia ou sua condição de servo estará muito enfraquecida para realizar o melhor de sua habilidade. E essa, diz ele, é uma estação de extrema dificuldade e de intenso desconforto. Quem quer que abandone a esperança, abandona a sua crença, pois, segundo Ibn Arabi, a crença é feita de duas metades, do medo e da expectativa, e ambos se conectam ao não existente, de modo que a crença é uma servidão cega, contrária ao conhecimento. E o real ordenou a seu profeta que orasse por mais conhecimento. Quando o conhecimento se instala, medo e expectativa desaparecem, pois, mesmo que aquilo que mediava a presença não aconteça, reconhecemos a qualidade do momento e nela a presença do real. Ibn Arabi cita os versos: fico ansioso contra o que quero me proteger.
Quando aquilo se dissolve, o que é meu, senão a ansiedade? Do mesmo modo, fico entusiasmado com o que desejo. Quando esse se dissipa, o que é meu, senão o entusiasmo? Abandonamos ou perdemos a esperança porque aquilo que se temia ocorreu, ou, por outro lado, se a expectativa se cumpriu, nos voltamos a um novo desejo, de modo que perder o que se almeja é exatamente obtê-lo, pois trata-se de um não existente. Podemos aplicar aqui o mesmo conceito que Ibn Arabi usa ao se referir ao amor, pois sua natureza sutil escapa à percepção dos sentidos e à representação imaginativa, e possui uma imaterialidade semelhante àquela da miragem, como alguém que está em um deserto, com sede, e tem uma visão da água, corre até ela e percebe que se tratava somente de uma miragem. É então, diz o Sheikh, que o buscador encontra Deus em si mesmo, no exato momento em que se privou da água que imaginava existir na miragem. O mesmo ocorre com aquilo que se temia, ou com o que se buscava na esperança. Não possuem existência em si mesmos. São ícones virtuais que se remetem à presença de um dos nomes divinos. E o nome esperança implica em uma suspensão do signo, pois, quando esse acontece, a esperança automaticamente projeta-se em uma nova forma. O medo, por outro lado, é um modo de expectativa negativo. Em função disso, Ibn Arabi escreve: não se tem um medo que se perde agora, mas sim um medo que se perde novamente. E poderíamos dizer igualmente: não se tem uma esperança que se ganha agora, mas uma esperança que se ganha novamente. O abandono da estação da esperança implica, portanto, um abandono do signo ou do objeto da esperança, pois o filho do momento não habita o inexistente, mas permanece com a presença de seu Senhor, que lhe confere seu instante e sua instância. Assim, a estação de cada criatura é seu próprio tempo. É isso. Muito obrigado, Sandra.